Todos devem pensar que eu já deveria estar acostumado a isso. Digitar usando só uma mão. Leva tempo para se acostumar, especialmente quando você passou a maior parte da vida na frente de um teclado. A memória muscular é profunda, mas, sabendo que é algo temporário, é mais fácil de lidar. Há alguns anos, sofri um acidente de carro enquanto viajava a 100 km por hora em uma estrada deserta, voltando para casa depois de um longo dia de horas extras. Foi quando um animal de algum tipo saiu correndo da mata. Tentando evitar a colisão, desviei. Minha roda dianteira esquerda ficou presa em uma vala, fazendo com que o veículo inteiro saísse da estrada, só para se chocar contra o tronco de uma árvore mal posicionada do lado da porta do motorista. Tenho uma vaga lembrança de luzes piscando e sombras ao longe. Eu estava com tanto frio, mas ao mesmo tempo era tão irreal. Eu nem conseguia entender o que tinha acontecido. Fui levado para uma cirurgia de emergência. Meu braço esquerdo estava literalmente pendurado por um fio da minha jaqueta. Ele havia se soltado da articulação. De acordo com os cirurgiões, tive sorte. A maior parte do meu ombro estava intacta, então tornou-se uma questão de salvar o que pudessem. O corte tinha sido limpo. Sofri alguns danos no pescoço e na lombar por causa da batida, mas considerando que eu poderia ter facilmente morrido ou ficado paraplégico, perder um braço seria o menor dos problemas. Pensando bem nessa situação, tenho que concordar. Considerando o que poderia ter acontecido, tive muita sorte. Ainda assim, nessa sorte, eu desejava ter tido um pouquinho mais de sorte. Isso porque, antes do acidente, eu tinha um anel de ouro que minha falecida mãe me deu. Uma coisa simples, com a gravação de uma nota musical na parte interna. Uma lembrança do nosso amor compartilhado pela música. Nossa família fez questão de tocar Louis Armstrong em seu funeral. Esse anel desapareceu no acidente. De alguma forma, isso é o que mais me incomodou. Meu braço poderia ser reatado, ele poderia sarar, mas aquela pequena lembrança simplesmente se foi. O que se seguiu foi um longo período de intensa fisioterapia, medicamentos e ajustes dolorosos. Levou semanas antes que eu pudesse mover meus dedos do braço esquerdo novamente. E quando consegui, foi como empurrar meus nervos por um espremedor de alho não lavado. Era uma dor incrível em nível químico, do tipo em que seu corpo simplesmente desliga implorando para você parar. Mas com o tempo, comecei a superar isso. Pequenos movimentos começaram a melhorar. Eu conseguia amarrar meus sapatos, pressionar a barra de espaço no teclado do computador, segurar uma faca. Não estava prestes a fazer malabarismos tão cedo ou tocar piano, mas pelo menos conseguia me virar. Em pouco tempo, voltei ao trabalho. As pessoas lá ficaram felizes em me ver. Eu não conseguiria trabalhar com plena capacidade no meu cargo, mas ainda podia participar das reuniões. Não vou entediá-lo com os detalhes, mas a maior parte do meu trabalho consiste em responder e-mails, revisar e traduzir textos. É um serviço bastante técnico que exige muita digitação nos teclados. Em um determinado momento, fiquei preso em uma reunião particularmente longa com 2 clientes. Eu estava como observador só para preencher as vagas da sala de reunião, mas eu deveria opinar se algo relacionado ao meu departamento surgisse. Claro, não surgiu, mas eu ainda tinha que parecer interessado. Meu colega ao meu lado elaborava um contrato entre as duas partes, expondo os termos e condições. Enquanto isso, eu estava tomando uma xícara de café e esperando o dia acabar. Notei algo estranho. Eu não estava apenas segurando a xícara de café com minha mão esquerda. Eu estava acariciando-a com meu dedo indicador, mais ou menos como você acaricia um gato debaixo do queixo. Foi uma sensação horrível,
Eu estava olhando para o meu próprio braço, a minha própria mão, e não conseguia sentir o que estava acontecendo. Sério, tipo, não sentia a cerâmica batendo contra meu dedo ou a contração do nervo enquanto ele se contraía e se estendia. Estava simplesmente acontecendo. Uma contração involuntária. Espasmo, talvez. Mas não parecia ser. Parecia intencional, de alguma forma. Alguns eventos semelhantes ocorreram naquele dia. Segurando a maçaneta da porta do banheiro por muito tempo, derrubando decorações na mesa, tirando minha jaqueta de repente quando eu estava prestes a ir para casa. Eram apenas pequenas coisas que minha mão esquerda fazia sozinha e eu não percebia. Eu ainda estava tendo problemas para usar meu braço restante, então essas peculiaridades não me incomodaram muito. Um amigo meu me dava carona para casa. Eu ainda não estava 100%, e sentar atrás do volante parecia um convite ao desastre, principalmente com o carro novo que eu tinha pegado. Em vez disso, sentei-me no banco do passageiro, cochilando, enquanto as árvores passavam por mim com um ritmo constante, fazendo-me piscar. Um barulho me puxou de volta. Meu amigo disse algo, mas eu não estava prestando atenção. Virando-me para ele, falei: "Desculpa, o que foi que você falou?" Perguntei. "O que você está fazendo?" repetiu meu amigo. Olhei para baixo. Minha mão esquerda estava segurando o freio de mão, como se estivesse pronta para puxar. Me forcei a soltar. "Ah, nada, desculpa, eu não é nada", falei. "Ok, só não puxa isso aí, tá?" Ele acenou com a cabeça. "Sim, claro, desculpa", concordei. Naquela noite, eu estava exausto. Parecia que meus pulmões tinham saído roubados de ar. Eu me sentia fraco e trêmulo. Era um frio, mas sem febre, uma fome, mas sem apetite. Fui para a cama cedo, com a cara no travesseiro. Tive pesadelos horríveis, nenhum dos quais consigo me lembrar. Eu continuava acordando sem parar, sem conseguir discernir o sonho da realidade. Minha cama estava encharcada de suor frio, enviando arrepios atrás de arrepios pela minha espinha. Nas primeiras horas da manhã, um raio de sol perdido queimou meus olhos abertos. Eu estava deitado de lado, olhando para a janela, encostado no meu ombro esquerdo. Os dedos da minha mão esquerda estavam se movendo sozinhos. E não apenas se movendo, mas dobrados de todas as maneiras, como se estivessem sem ossos. E mais, eles vibravam, tremendo, como vermes feridos temendo um predador. Fiz força e meus dedos voltaram ao normal. Eu podia movê-los como de costume. Por um momento, duvidei do que tinha visto. Uma coisa eram movimentos estranhos e espasmos, mas aquilo era irreal. Devo ter ficado sentado na cama por meia hora, apenas expandindo e contraindo minha mão, tentando entender o que tinha acontecido. "Chega disso! Por favor, chega!" implorei. Bati palmas, estalei os dedos e passei-os pelo cabelo. Estava tudo bem. Nada fora do comum, certo? Semanas se passaram sem nenhuma peculiaridade séria. Eu até conseguia trabalhar um pouco. Houve algumas coisas estranhas, como agarrar sem querer uma xícara quente, ou meus dedos apontando em todas as direções quando em contato com a água fria. Apenas minúsculas coisas estranhas que eu podia facilmente controlar. Isso foi até certa manhã no trabalho. Estávamos sem café, então comecei a preparar uma xícara de chá. Quando a água ferveu, derramei um pouco acidentalmente no meu braço. A reação foi imediata. Meu braço se chicoteou para o lado, jogando o bule cheio de água quente pela sala. Por um momento, ele parecia não ter ossos, ondulando como um líquido coberto de pele. Isso me fez pensar nele não como uma parte de mim, mas como uma coisa alienígena presa ao meu ombro.
E nesse instante, por um breve momento, num piscar de olhos, pude ver meus dedos crescerem e encolherem, unhas latejando, como um gato vomitando uma bola de pelo. De repente, parou. Pude ver uma das minhas colegas me observando do outro lado da sala. Ela deve ter ouvido o estrondo. Você está bem? Ela perguntou. Sim, só me queimei. Eu vou ficar bem. Ela olhou para o bule quebrado do outro lado e acenou com a cabeça, não totalmente convencida. Assim que ela saiu, olhei para minha mão como se estivesse com medo de um animal selvagem. Era estranho para mim, era algo diferente. Uma contração tudo bem, mas aquele movimento era totalmente antinatural. Era sexta, voltei para casa. Eu tinha um fim de semana pela frente. Procurei meus sintomas na internet. Embora existam algumas maneiras pelas quais o corpo humano pode se enganar, como por exemplo a síndrome da mão alienígena ou dores fantasmas, isso era diferente. As propriedades físicas de um braço não mudam desse jeito. Mas novamente, talvez eu estivesse imaginando coisas, né? Decidi então fazer algo insano, um experimento. Eu queria recriar o que tinha acontecido no meu trabalho. Fervi um pouco de água e despejei em uma xícara. Segurei minha mão esquerda sobre a pia, segurando a xícara com a direita. Fiquei lá, tentando me acalmar. Era um pensamento racional que eu tinha que colocar em prática para eliminar uma possibilidade absurda de eu estar delirando. Preparei uma bolsa de gelo e abri a torneira. Então, respirando fundo, despejei um pouco da água fervente na minha mão esquerda. 12 dedos. Minha mão esquerda se dividiu em 12 dedos, alinhados com feridas abertas e cruas. Meu pulso rolou como uma cobra fixando seus olhos em uma presa. Aquilo não era mais um braço, era um ninho de cobras cor de carne. Minha mente ficou em branco, caí para trás, batendo no meu braço como se estivesse tentando matá-lo. Eu não conseguia sentir nada. É como se todo o sentido do tato terminasse no meu ombro. Rastejei para trás no chão, tentando afastar meu braço, mas ele se agarrou a mim como um parasita fixado em meu ombro. Segundos depois, uma dor lancinante subiu pelo meu braço. Olhando para minha mão, ela parecia como sempre tinha sido. Era apenas uma mão com uma queimadura. Eu mal conseguia sentir. Todo o ruído da sala foi ofuscado pelo meu pulso. Passei minha mão debaixo da torneira e enrolei uma bolsa de gelo em torno do pulso. Fiz algumas pesquisas, procurando notícias da época do meu acidente. Houve alguns relatos, mas nada fora de comum. Uma briga num restaurante local, alguns animais de estimação desaparecidos, alguns outros relatos, mas eram curtos e não levavam a lugar nenhum. Uma menção de alguns distúrbios, algum idiota tocando música em um estacionamento. Mas havia uma coisa que notei. Em um dos relatórios que cobriam meu acidente, havia uma foto do meu carro. Tinha respingos de sangue no capô, com algo carnudo preso na grade embaixo do farol, como se eu tivesse atingido um animal. Isso chamou minha atenção. Eu não me lembrava de ter batido em nada, então o que diabos era isso? No dia seguinte, meu braço estava piorando ainda mais. Ele ficava frio, como se a circulação entrasse e saísse. Antes de sair de casa, enrolei ele inteiro em ataduras. Em parte por causa da sensação de frio, mas também porque eu simplesmente não confiava nele. Não havia como saber o que poderia acontecer ou por quê. Consegui entrar em contato com o dono do ferro velho para onde meu carro antigo destruído havia sido rebocado. Fui até lá no início do dia, pouco antes do sol aparecer. Meu carro era a única pista que eu tinha. Uma mulher mais velha me recebeu nos portões, me deixando entrar. Conversamos um pouco sobre o acidente
enquanto ela me mostrava os arredores, terminando em uma pilha de metal que mal podia ser reconhecida como algo. A única coisa que sugeria que meu carro estava naquela pilha era uma fina fatia de metal colorido em uma das pontas. Dei uma olhada e cutuquei por cerca de 20 minutos, tudo enquanto era observado por essa velha. Sim, você não vai encontrar muito, ela disse. Se a polícia não pegou, os caras do seguro pegaram. Muitas pessoas mexeram aí? Perguntei. Não, muitas não, ela disse balançando a cabeça. Mas você não é o primeiro. E ela estava certa. Não havia uma gota de sangue, ou osso, ou qualquer coisa. Era apenas sucata em uma pilha de ainda mais sucata. Eu estava perdendo meu tempo. Mas quando estava prestes a ir embora, notei algo. Não tinha pensado nisso, mas pude ver que a velha estava usando um anel. Parecia um anel de casamento a princípio, mas ela estava usando no dedo errado. Apontei para ele. Você encontrou isso? Perguntei. O que tem isso? Ela perguntou. Tem uma nota musical gravada na parte interna, não tem? Perguntei já afirmando. Não houve resposta. Ela apenas olhou para mim e suspirou. Acontece que eu estava certo. E ela devolveu. A velha havia encontrado perto do capô do carro na noite em que o trouxeram. Pegar o anel, segundo ela, foi apenas impulsivo, e como ninguém havia pedido, ela guardou. Fiquei um pouco irritado, mas principalmente aliviado por tê-lo de volta. No entanto, a pergunta permanecia: como aquilo havia parado no capô do meu carro antigo? Havia todo tipo de sujeira pendurada ali, ela disse. Imaginei que fosse um animal. E você tem certeza de que foi aí que encontrou? Perguntei. Certeza absoluta. Fiquei parado ali por um momento, um pensamento desconfortável se formando na parte de trás da minha cabeça. Não havia como aquele anel ir do meu braço quebrado onde eu estava, no assento do motorista, para a pilha de carne presa na grade do carro. Mas a prova disso estava diante de mim o tempo todo. Eu usei aquele anel por 12 anos. Havia uma marca permanente no meu dedo. Olhando para minha mão esquerda, não havia tal marca. Este não era o meu braço. Assim que esse pensamento se instalou na minha mente, pude sentir o braço torcer e virar. Se não fossem as ataduras, não haveria como saber o que ele teria feito. Meu braço se contorceu e puxou contra mim, debatendo-se como um peixe moribundo em terra. A velha apenas olhou para mim. Você está bem? Quer que eu chame alguém? Ela perguntou. Eu não sei, falei. Eu tinha que chegar ao fundo disso. Saí de lá o mais rápido que pude. Estava ficando tarde quando cheguei em casa. Peguei uma mochila velha e alguns analgésicos. Eu estava prestes a sair novamente. Mas um pensamento me ocorreu. Talvez não fosse tão abstrato quanto eu pensava. Talvez isso tudo realmente não fosse coisa na minha mente. Talvez não fosse apenas uma sensação. Talvez algo realmente estivesse lá. Olhando para o meu braço, pude sentir ele se mexendo apenas sob meu controle, como algo dormindo, esperando para entrar em ação. Com minha mão direita na porta da frente, parei e falei em voz alta. Seja o que for que você queira, apenas não faça nada. Pedi. Não houve resposta, nenhuma agitação do braço. Era um capricho do momento. Guardei mais uma coisa na minha mochila só por precaução, uma tentativa desesperada. Indo para o local do acidente, era impossível dizer que algo já havia acontecido ali. Eu mal conseguia distinguir o local onde desviei ou onde minha roda ficou presa na vala. Encontrei a área geral no campo onde meu carro havia perdido o controle, e dali foi fácil encontrar a árvore em que eu havia batido. Ela ainda estava lá. Passei horas revisando tudo,
seguindo o caminho que o carro havia tomado, começando por aquela árvore e voltando. Não havia nada, era tudo apenas cascalho, ervas daninhas e pavimento. O que eu esperava encontrar, afinal? Quando o sol mergulhou atrás das nuvens, pude sentir um vento frio chegando. Eu tinha perdido a noção do tempo. Quando me virei para ir embora, houve uma súbita cãibra no meu braço. Uma onda de dor subiu pela minha espinha, se espalhando por todo o meu corpo como uma teia de aranha. Pude sentir meu braço esquerdo latejando contra a atadura. Algo estava errado. Eu estava no meio do campo, podia ver por quilômetros em todas as direções, carros passando ao longe, grama molhada manchando minhas calças até os joelhos, e esse vento frio cortando diretamente minhas roupas. Eu tremi, mas meu braço esquerdo não. Dando um passo para trás em direção ao lugar de onde vim, uma outra onda de dor me atingiu. Dessa vez, ela me fez tropeçar, me jogando de cara na grama. Tirou o ar dos meus pulmões. Rolei de costas, ofegante. Minha mão esquerda estava subindo pela minha barriga como uma aranha com uma cauda carnuda. Ela passou sobre meu rosto, tocando a ponta do meu nariz com o dedo indicador. Eu não conseguia sentir nada. Movendo-me para empurrá-la, ela, em vez disso, revidou, agarrando minha mão direita para me impedir. Para! Ofeguei enquanto me sentava. Apenas pare! Pare com isso! Mas não parou. Apenas fiquei sentado ali, um homem ferido segurando seu próprio braço teimoso. Lutei para frente e para trás por mais de meia hora, voltando a ficar de pé apenas para ser derrubado novamente. Quando cheguei de volta à estrada, parecia que eu havia caminhado por quilômetros. Meu cabelo estava uma bagunça e minhas roupas cobertas de grama e lama. Comecei a caminhar em direção ao meu carro para sair dali, mas não tinha certeza se poderia dirigir. Parecia imprudente pegar o volante no estado em que eu estava. Ainda assim, eu não podia simplesmente voltar para casa a pé e pedir para rebocar em meu carro novo. Seria um saco. Entrei e sentei no carro enquanto pensava nisso, me limpando com uma toalha da minha mochila. Estava escurecendo lá fora. O céu nublado não ajudou. Eu quase podia sentir o gosto da chuva. Contemplei minhas opções e imaginei que se eu mantivesse a velocidade baixa e usasse apenas meu braço direito, poderia cuidadosamente voltar para casa. Coloquei as chaves, girei e liguei os faróis. Havia um alce parado na frente do meu carro. Ele cheirou o capô cuidadosamente e então começou a me encarar. Eu estava apenas surpreso. Dei uma boa olhada nele. Havia algo errado com uma de suas patas traseiras. Faltava pelo. Meu braço estava subindo lentamente sozinho, como se estivesse olhando sobre o painel. O alce recuou, como se estivesse com dor, e partiu em uma corrida manca. Ele desapareceu na mata. Cuidadosamente, consegui voltar para casa. Joguei minha mochila, tranquei a porta da frente e desmaiei no chuveiro. Eu estava exausto. Fiquei no chuveiro por cerca de meia hora, olhando para o anel da minha mãe. Eu estava o usando na minha mão direita agora, mas simplesmente não parecia a mesma coisa. Não era onde deveria estar. Ainda assim, era bom tê-lo de volta. Sempre que eu virava o anel um pouco, podia sentir o relevo da gravação da nota musical contra minha pele. Era um pequeno gesto que eu fazia quando estava ansioso, como um lembrete de que ele ainda estava lá. Me vesti e me preparei para uma noite tranquila em casa sem mais dramas. Meu braço não estava agindo, mas enquanto estava indo em direção à minha sala, algo não parecia certo. No início, não conseguia dizer o que era. Talvez o zumbido de uma lâmpada velha ou algum duto de ar funcionando mal. Eu não tinha certeza, mas era algo. Tinha que ser. Cheguei à porta da frente. Costumava ter uma luz vindo do corredor lá fora. Eu morava em um prédio de apartamentos, então
A luz do corredor sempre estava acesa e deveria ter um pouco de luz entrando pela fechadura. Mas não havia. Um fusível queimou? Dei uma olhada mais de perto. Havia alguém do lado de fora da minha porta. Ouvi um clique. Minha mão esquerda havia destrancado a porta. A porta se abriu com força, me jogando para trás. Uma silhueta alta, perto de 2 metros de altura, entrou no meu apartamento. Estava vestido com uma espécie de roupa preta, cobrindo o rosto com camadas de ataduras. Um único olho, semelhante a de um sapo, me encarou enquanto avançava. Me arrastei para trás no chão. Aquilo era rápido, muito rápido. Ele deu um passo à frente e alcançou uma das minhas pernas, mas consegui me afastar a tempo. Voltei a ficar de pé, mal conseguindo puxar meu braço esquerdo. Ele estava tentando agarrar algo, como se para me retardar. Em uma decisão impulsiva, peguei uma lâmpada da janela, jogando-a pela sala. O intruso abaixou-se e então veio para mim novamente. Me abaixei bem a tempo e corri para a porta. Quando cheguei à porta da frente, meu braço esquerdo tentou fechá-la. Lutei contra mim mesmo para sair, mas foi inútil. A porta estava fechada e trancada, e minha mão esquerda se recusou a se mover. A figura de 2 metros de altura veio aproximando-se lentamente. Eu tinha que pensar em algo, qualquer coisa. Minha mochila estava bem ali, onde joguei quando cheguei. Eu havia embalado algumas coisas antes, uma toalha, algumas ataduras, analgésicos e uma garrafa d'água. Mas eu também havia embalado um pouco de fluido de isqueiro. Vendo como meu braço esquerdo havia reagido tão violentamente à água fervente, eu tive essa ideia estúpida de que a perspectiva de um fogo direto faria algo ainda pior a ele. Isso não parecia mais tão estúpido assim. Peguei o fluido de isqueiro e borrifei no meu braço esquerdo. A figura alta parou, aparentemente reagindo ao cheiro. Eu queria dizer algo, mas tudo que saiu foram respirações vazias. Éramos como animais circulando um ao outro, esperando que um fizesse o primeiro movimento. Esvaziei o fluido de isqueiro em minha mão esquerda, pegando uma caixa de fósforos logo em seguida. Segurei a caixa com a boca e uma trinca de fósforos com a mão direita. Por um momento, apenas nos olhamos. Um único olho desumano espiando pelas ataduras da coisa. A forma vaga de 4, talvez 5 extremidades ao seu lado. 4 braços essa coisa escondia sob aquela roupa larga preta? Um lampejo de compreensão me ocorreu. Era isso que tinha atingido com meu carro. E com isso, acendi os fósforos. Ele pulou em mim, mas era tarde demais. No momento em que a chama aberta tocou a pele do meu braço esquerdo, ele se soltou. Os nervos abertos simplesmente me soltaram e a coisa caiu do meu corpo. Se contorceu no chão como um animal moribundo, agarrando-se ao que seus dedos pudessem alcançar. A adrenalina me forçou a sair pela porta. Um batimento cardíaco atrás de mim. A figura de 2 metros de altura pegou meu braço em chamas e passou por mim. Em segundos, ela havia sumido, deixando-me com uma ferida aberta na escada, cheirando a fluido de isqueiro. Um dos vizinhos ouviu e chamou ajuda. Eu nem percebi quanto de sangue estava perdendo, mas foi bastante. Os médicos me mandaram de volta para a cirurgia de emergência, desta vez sem um braço para recolocar. Consideraram que eu mesmo provoquei o meu ferimento, resultado de alguma psicose induzida por estresse. Eu queria concordar, mas eu vi o que vi. Tenho tentado me convencer do contrário, mas eu vivi isso. Essa não era outra vida além da minha. Desde então, aprendi a viver com uma prótese. Não é muito, mas posso confiar nela e posso usar o anel da minha mãe como deveria ser. Ele está até começando a fazer uma marca na pele sintética. Não gosto de pensar no que teria acontecido se eu tivesse deixado aquela coisa ficar em mim. Mas, há apenas algumas semanas, obtive uma resposta. Eu estava preso no trânsito, olhando para os campos.
quando vi um grupo de alces ao longe. Um deles não tinha pelo nenhum. Até a próxima. Obrigado.